Capítulo 1. Um cara legal apareceu. A história começa com Crash inconsciente, desmaiado na praia de Insanity. Ele é rapidamente acordado por Aku, que se apresenta e exige que Crash o ajude a impedir Cortex de dominar o mundo. Crash fica confuso no início, logo concorda, motivado quando Aku lembra que Tawna ainda está sendo mantida prisioneira por Cortex. Enquanto Crash corre corajosamente para a selva, é revelado que Cortex e Anibril estão observando com um robô de vigilância. Crash prossegue ao longo do caminho, com algumas piadas enquanto Crash passa por poços sem fundo, rolos e caixas de TNT, coletando um estoque de maçãs ao longo do caminho. Isso chega ao fim quando uma explosão de TNT faz Crash voar direto pelo telhado da cabana de Papu, caindo bem em cima do próprio. Papu fica irritado quando Crash tenta afastá-lo e ir embora, e começa a atacar Crash e Aku com seus punhos e cajado. Crash distrai brevemente Papu dançando, mas isso só o deixa mais irritado no final. Crash encontra mais máscaras de Aku em uma caixa de Aku, alcançando a invencibilidade, mas ele perde muito tempo se exibindo, e a invencibilidade desaparece. Quando ele vai atacar Papu, Crash é encurralado pelo Papu. Antes de rapidamente ter uma ideia, ele pega uma tocha, pula e gira, para fazer um ataque giratório em chamas. Papu lança a bola de chamas no ar com seu cajado, apenas para que seja outra distração, com Crash agora logo atrás dele. E finalmente, Crash derrota Papu com um ataque giratório. Aceitando sua derrota, Papu se levanta e aponta Crash e Aku na direção do castelo de Cortex. Determinado a salvar Tawna, Crash salta pela janela da cabana na direção exata que Papu estava apontando, o que o faz mergulhar de um penhasco no mar abaixo. Aku provavelmente o salva. Capítulo 2. Crash vs Cortex. Crash finalmente chega ao castelo de Cortex, avançando com determinação em direção à entrada com Aku a reboque. Crash rompe por uma porta, mas é um banheiro externo em vez da porta da frente. Para o grande desgosto de Aku, Crash tenta usar o banheiro, mas Aku o joga para longe dele com impaciência. Enquanto isso, no laboratório do castelo, um alarme dispara, alertando Cortex e Bril sobre a chegada de Crash. Os cientistas imediatamente enviam um robô de vigilância para ver o que Crash está fazendo, apenas para Crash fingir estar em um comercial de caixas de roupas para zombar deles. Anibril envia pires com pontas para atacar Crash, e ele tenta e não consegue se esquivar de todos eles. Crash o reserva para escapar dos discos, sendo eletrocutado por uma barreira elétrica ao longo do caminho. Aku aponta uma caixa básica, que Crash abre, revelando um estoque de maçãs dentro. Crash fica animado com as maçãs, e derrota todos os discos pontiagudos com um ataque giratório super grande, que o faz voar pelo telhado. Crash acaba invadindo outra sala, onde descobre Tawna amarrada, sentada em uma cadeira. Os dois correm alegremente um em direção ao outro, apenas para Crash passar correndo por Tawna, em direção a uma grande pilha de maçãs, atrás dela, jogando-a contra uma parede. Tawna puxa uma metralhadora do nada com a boca, e atira em Crash, fazendo-o se desculpar timidamente. Crash ajuda Tawna a se libertar, antes que os holofotes se acendam, revelando Cortex e Bril parados do outro lado da sala. Cortex desencadeia uma armadilha, que falha. Finalmente Bril dá um passo à frente, desafiando Crash para uma luta. Bril começa a jogar poções explosivas no marsupial, e entregam para Cortex jogar, apenas para Cortex derrubar tudo imediatamente. A fumaça aumenta enquanto Cortex parece começar a se transformar. Conforme a fumaça se dissipa, Cortex agora tem características femininas imediatamente. Pergunta ao Crash se ele é bonito. Aku incentiva Crash a aproveitar a chance para atacar, apenas para Crash insistir que ele é mais bonito. Vertiginosamente, Cortex pede a Bril que lhe entregue sua arma de raios. Cortex prepara sua arma com os olhos fechados, e acaba segurando-a para trás, disparando por cima do ombro, atingindo Bril. Cortex promete vingar Bril, apenas para Bril protestar que Cortex foi quem atirou nele. Cortex e Crash atacam um ao outro, mas Cortex rapidamente puxa uma alavanca, abrindo um alçapão que faz Crash cair no chão.
Felizmente, Crash pulsa em uma única caixa de salto, na borda abaixo, o que faz voar de volta, pegando Cortex de surpresa, e derrotando-o com um ataque giratório. Tawna e Aku Aku correm para parabenizar Crash. Antes que um barulho estrondoso comece, Crash se vira e vê Brio, machucado pressionando um botão de autodestruição. Os heróis tentam sair, mas Cortex se levanta, trêmulo, com a arma de raios em punho. Crash pede que Tawna e Aku Aku saiam antes de correrem em direção a Cortex. Quando o castelo finalmente começa a desabar, e a sala escurece, Tawna e Aku Aku observam consternados do chão, enquanto o castelo finalmente cede, desmoronando em uma explosão de fogo. Tawna começa a chorar, enquanto olha para os escombros, chamando por Crash. Um pedaço de destroços começa a se mover e Crash explode. Triunfante, Tawna e Aku Aku correm alegremente em direção ao Crash, apenas para Crash perguntar se ele está lindo de novo. Cortex se liberta de outra pilha de escombros próxima, chamando Crash de o mais bonito do mundo. Os dois começam a elogiar um ao outro, a exasperação de Aku Aku e a decepção de Tawna, enquanto Brio emerge tonto dos escombros ao fundo. Capítulo 1 Eu sou o herói. A história começa com Crash, sonhando em salvar o mundo, e se reunir com Tawna, mas fica perturbado ao descobrir uma carta de despedida dela ao acordar, depois de uma breve conversa estimulante de Coco, onde ele confunde ela com a Tawna. Crash decide que deve parar de ser preguiçoso, e se tornar um herói mais forte para ser irresistível. Ele sai de casa para pegar algumas maçãs, mas ao tocar em uma delas, ele é teletransportado para uma Warp Room. Cortex fala com Crash através de um holograma, e convence o Bandicoot a reunir pedras de poder para ele, a fim de evitar a destruição do planeta. Crash logo concorda, acreditando que isso ajudará a se tornar irresistível. Sem saber das verdadeiras intenções de Cortex de usar as pedras do poder, para fazer lavagem cerebral em todo o planeta. Capítulo 2 Reunião com Aku Aku. Depois de mais uma soneca no topo de uma palmeira, Crash acidentalmente aparece na família Aruma, uma família de tatus, que por acaso está trabalhando com Aku Aku para capturar um ladrão que estava solto na área. Crash pede aos Arumas informações sobre a localização das pedras de poder, mas a conversa azeda, quando ele deixa escapar que está trabalhando para Cortex. E os pais expulsam Crash e Aku Aku de casa. Aku Aku repreende Crash por confiar em Cortex, e os dois discutem brevemente, apenas para serem interrompidos por um ladrão passando em alta velocidade e arrancando uma maçã das mãos de Crash. Crash, com raiva, dá início à perseguição para recuperar sua maçã, e logo é seguido pela mãe e pai Aruma, gritando que o ladrão havia sequestrado seu filho, Aru. Quando eles o alcançam, o ladrão se apresenta como Anashur, exigindo um resgate da pedra de poder para libertar Aru. Crash, distraído, deixa cair sua maçã e derruba Anashur, ao persegui-lo, inadvertidamente, libertando Aru no processo. Os Arumas agradecem a Crash por salvar Aru, e dão um mapa que leva a uma pedra do poder como agradecimento. Crash e Aku Aku partem para seguir o mapa e encontrar a primeira pedra do poder. Capítulo 3 Pegue as pedras do poder. Depois de uma briga com um javali enquanto caminhavam pelo mato, Crash e Aku Aku encontram uma jovem tartaruga chamada Júnia. Júnia revela que a Pedra do Poder está localizada em sua casa após ver o mapa, mas rapidamente fica chateada, explicando que seu pai desenvolveu uma obsessão profunda e doentia pela pedra, ao ponto de negligenciar seu próprio filho. Crash rapidamente bola um plano para se disfarçar de Júnia, para convencer ao seu pai a lhe dar a pedra. Crash tenta várias vezes colocar as mãos na pedra, o que acaba com ele sendo comedidamente ferido. Quando o pai de Júnia convida o marsupial para jantar, e o faz comer em uma caixa de papelão no chão para deixar espaço para a pedra na mesa, Crash arranca seu disfarce e repreende o pai por maltratar sua filha. Antes de jogar a pedra fora com raiva, a pedra voa em direção a um abismo próximo. Júnia salta para pegá-la. Crash rapidamente agarra a mão de Júnia, antes que ela caia, fazendo com que a tartaruga fique pendurada no penhasco, pesada pela pedra. Quando Júnia se recusa a largar a pedra, dizendo que isso deixaria seu pai triste, seu pai finalmente se recupera e diz a Júnia para largar a pedra, o que ele faz, permitindo que Crash o jogue em segurança, enquanto o pai de Júnia pede desculpas à filha em lágrimas.
Crash cai no fundo do abismo, caindo próximo à pedra. Capítulo 4. Nas profundezas das ruínas. Entediado e inquieto, Cortex começa a incomodar Enigin, em busca de algo para fazer, querendo voltar ao trabalho. Enigin dá ao Cortex um dispositivo VR, que projetará um holograma dele na Terra, permitindo-lhe passear sem sair da segurança da estação espacial. Cortex encontra Crash e Aku nas profundezas da selva, e decide aproveitar a oportunidade para levá-los a uma armadilha. Cortex mente que encontrou uma pedra do poder em algumas ruínas próximas, o que convence Crash a segui-lo. Aku permanece cético, mas relutantemente concorda em concordar, quando Cortex aponta uma pedra de poder esculpida nas ruínas. Os três entram nas ruínas, apenas para serem bombardeados com armadilhas. Cortex permanece imune, pois é apenas um holograma, mas Crash é repetidamente atingido pelas armadilhas, enquanto Bandicoot e a Máscara tentam, e não conseguem escapar de serem esmagados por uma pedra rolante. Cortex atravessa uma parede e encontra um baú de tesouro. Cortex pressiona um botão para tornar seu holograma sólido, permitindo que ele abra a tampa triunfantemente, apenas para descobrir um único par de cortadores de unhas. Aos poucos, Aku percebe que a escultura em forma de diamante não representava uma pedra poderosa, mas um cortador de unhas. Indignados, Crash e Aku atacam Cortex. Ele os provoca, esquecendo que ainda está sólido. Antes de Crash e Aku começarem a espancá-lo, Cortex aperta o botão novamente para se tornar intangível novamente, o que resulta em Aku acidentalmente atingindo Crash na cabeça. Os dois começam a brigar, esquecendo-se de Cortex. Capítulo 5. Ripper furioso. Enquanto Crash e Aku vagam pelo mato, Crash começa a reclamar em voz alta de estar com fome. Aku descarta isso, lembrando de seu objetivo, de localizar a próxima pedra de energia, antes de avistar uma coluna de fumaça, saindo de uma chaminé à distância. A dupla segue a fumaça apenas para descobrir o laboratório de pesquisa do Ripper Hole. Eles entram, e depois que Crash evita por pouco várias armadilhas preparadas pelo insano canguru, eles ficam cara a cara com o próprio Dr. Ripper Hole. Inicialmente despreza Crash e Aku, querendo que eles saiam para que ele possa voltar aos estudos, mas fica intrigado quando percebe que Crash tem uma joia de poder. Ripper tenta convencer Crash a deixá-lo olhar a pedra em troca de comida, mas a Máscara o faz dizer não. Aku tenta ir embora, mas Ripper Hole promete dar-lhes comida e deixá-los dormir no laboratório, se ajudarem. Desesperado para não deixar a pedra do poder sair de seu alcance, Crash aceita alegremente, mas falha em ambas as tarefas que lhe foram dadas, destruindo os livros de Ripper e derrubando uma escada nele. Ripper finge estar nocauteado, e quando Crash escolhe para carregá-lo para seu quarto, ele tenta roubar as pedras de poder da caixa do Crash, apenas para Crash tropeçar e lançar Ripper em um computador, eletrocutando-o. O computador é destruído, e com ele, todos os dados de pesquisa do Ripper. Esta é a gota d'água, e o Dr. Hole finalmente ataca, atacando furiosamente Crash e Aku com sua bengala. Depois de uma batalha desesperada, um lustre pulsa na cabeça de Ripper, nocauteando-o, sacudindo-a pela pancada na cabeça. Ripper começa a agir de forma amigável novamente, e concorda em servir comida para Crash. Animado o marsupial, sua refeição acaba sendo feita de comida podre e mofo. Com isso, Crash e Aku finalmente vão embora, deixando Ripper Hole sozinho. Capítulo 6. Entre. Zona de perigo do mal. À beira de um rio, Crash pesca pacificamente. De repente, algo pesado puxa a linha e Crash a puxa, encontrando uma prancha-jato no gancho. Ele joga a prancha de lado, voltando seu foco para os peixes, apenas para ver que Cortex os roubou. Irritado, Crash imediatamente ataca Cortex, que tenta distrair Crash e Aku, dizendo-lhes que uma pedra do poder que pode ser encontrada rio abaixo. O Bandicoot pergunta ao Cortex quando ele não pega a pedra sozinho, fazendo com que o doutor recue nervosamente, acabando informando aos nossos heróis que a área em que a pedra está é extremamente perigosa. Crash reluta em ir, mas acaba acidentalmente ligando a prancha a jato chutando-a, levando Crash rio abaixo. Aku se apressa para acompanhá-lo, e avista peixes-piranhas na água à frente. Crash tenta pular da prancha, mas suas calças ficam presas entre os escapamentos, jogando-o de cara nas piranhas. Crash, mordido, consegue pular uma parede, apenas para acabar sugado por um redemoinho, usando sua vara de pescar para levar Aku com ele. Mais tarde,
Crash e Aku acordam na margem de uma campina cheia de plantas estranhas. Crash fica aliviado, acreditando que o pior já passou. Ele se aproxima do que acredita ser um morango gigante. Aku clama para Crash parar, só que foi tarde demais para evitar que a planta abra suas mandíbulas e morda Crash. Crash sai da boca da planta e foge horrorizado. Aku apontando que foi sobre isso que Cortex os alertou. Quando uma das plantas revela possuir olhos, capacidade de falar, e o mais importante, uma pedra do poder, Crash desiste e tenta sair na prancha jato. Aku joga Crash na planta, e depois que Crash morde a língua da planta, a planta cospe Crash na prancha. A prancha ganha vida e inverte a planta em alta velocidade, fazendo derrubar a pedra do poder. Aku pega triunfalmente, mas Crash tenta fugir mais uma vez, acabando sendo mordido por piranhas na água. Capítulo 7. Pânico na Montanha Nevada. A turma está subindo a encosta de uma montanha nevada. Crash começa a reclamar do frio, acabando brigando com Cortex. Para decidir o vencedor da discussão, eles decidem dividir os caminhos e ver quem consegue encontrar primeiro uma pedra do poder. De repente, um pequeno e aterrorizado filhote de urso polar sai correndo dos arbustos, se esconde atrás de Crash. Acontece que o filhote estava com medo de Cortex, estando furioso pela floresta, o que Crash achou hilário. Cortex fica frustrado com o medo do filhote com seu sorriso encantador, e tenta acertar o filhote, o que resulta em Crash golpeando Cortex para detê-lo. O filhote fica grato e se apresenta como Polar. Crash mostra a Polar uma pedra do poder. Para surpresa dele, Polar a reconhece. Crash pergunta ao Polar onde está a pedra do poder que ele viu, e Polar concorda em mostrá-los e sai correndo. Cortex ouviu isso e decidiu se disfarçar de Crash, para que Polar lhe dissesse onde está a pedra. Polar vê através de seu disfarce coxo. Ele morde no braço. Cortex joga Polar no chão, sem saber que o pai de Polar estava logo atrás dele. O pai de Polar persegue Cortex furiosamente. Rapidamente, o perde de vista e acaba perseguindo o verdadeiro Crash. Crash não entende o que está acontecendo, e implora por perdão. O pai de Polar não cede. Crash e Aku conseguem encontrar abrigo em uma cabana, mas não conseguem barrar a porta dos fundos, fazendo com que o pai de Polar finalmente os pegue. O pai de Polar carrega o Bandicoot espancado pela floresta, em busca de Polar para que Crash possa se desculpar, apenas para ver Cortex interrogando Polar, chorando em busca de informações sobre a joia do poder. Cortex tenta se fazer de bobo, mas acaba espancado e amarrado em uma árvore. O pai de Polar pede desculpa sincera ao Crash e Aku, finalmente percebendo que estava perseguindo a pessoa errada. Crash pergunta para Polar se ele tem a joia do poder, e Polar diz a seu pai para entregar ao Crash. Acontece que as pedras de poder, às quais Polar se referia, eram na verdade balas. Aku fica desapontado, mas Crash fica muito feliz por ganhar comida de graça. Capítulo 1. Duelo entre os irmãos Komodo. No topo de uma árvore, Crash está relaxando, cutucando sua orelha com uma pedra do poder. Aku explode de repente. Crash rapidamente finge estar procurando pedras com um telescópio, apenas para notar um par de pernas saindo do chão. Crash puxa do chão, revelando que era Komodo Mo, preso em um buraco. Mo agradece Crash por retirá-lo, e explica que ele e seu irmão, Joey, estavam procurando tesouros. É por isso que ele estava procurando no buraco. Joey se aproxima, e Crash o cumprimenta alegremente, apenas para Joey se virar friamente, pedindo ao Mo para falar com ele. Crash repreende Joey com raiva por ignorá-lo, mas Joey o ignora, gabando-se de seu talento na caça ao tesouro, querendo provar seu valor. Crash diz a Joey que ele também é um caçador de tesouros. Joey joga um pequeno baú de tesouro para Crash, sugerindo que ele prove ser um verdadeiro caçador de tesouros abrindo-o, apenas para Crash destruir o baú com um golpe corporal. Farto, Joey acorrenta Crash numa árvore e vai embora. Furioso, Crash segue Joey e Mo, arrancando a árvore e arrastando atrás de si. O Bandicoot provoca Joey, dizendo que ele também não pode ser um caçador de tesouros tão bom. Com um só golpe, Joey destranca todas as correntes que prendem Crash à árvore, e diz a ele para ir embora. Aku pergunta que tesouro os irmãos estão procurando. Mo imediatamente deixa escapar que eles estão procurando pedras de poder, apesar dos protestos de Joey. Crash revela que eles também estão procurando pedras de poder, acidentalmente joga uma pedra em Joey. Crash pega de volta e finge que é uma bala, mas Joey não se deixa enganar.
e pega a pedra de volta. Após uma briga pela pedra, Crash acaba fraco e no chão, com a pedra nas mãos de Joey. Sentindo pena de Crash, Moe gentilmente aponta que Crash provavelmente trabalhou duro para conseguir aquela pedra, que tirá-la dele faria de Joey um ladrão. Joey suspira e joga a pedra de volta para Crash, dizendo que ele é um caçador de tesouros muito habilidoso para recorrer ao roubo. Sorrindo pela primeira vez, Joey elogia Crash por suas habilidades de caça ao tesouro. Antes de partir, Capítulo 2. Uma viagem para um resort profundo. N-Gin mostra ao Cortex sua última invenção, o trocador de tamanho. Demonstra seu uso. Cortex fica impressionado e decide pegá-lo emprestado. Ele encontra Crash e Aku se abrigando de uma tempestade e usa o trocador de tamanho para reduzir Crash ao tamanho de um inseto. Crash fica compreensivelmente chateado e exige que Cortex o transforme de volta. Mas Cortex provoca o pequeno Bandicoot, resultando em Crash ficando com raiva e jogando um pimenteiro na cara de Cortex. Cortex espirra, atirando Crash para um outro lado da sala, onde ele finalmente cai em uma lata aberta de comida. Ao ajudar Aku a procurar Crash, Cortex descobre a lata e come o que contém. Sem perceber que Crash está dentro, ele tenta sair, causando dores de estômago em Cortex. Aku dá a Cortex um analgésico para que ele possa continuar procurando, que Cortex engole com água, inadvertidamente lavando Crash de volta. Algum tempo depois, Aku ainda não encontrou Crash, e Cortex está com tantas dores que está deitado na cama em posição fetal. Crash finalmente consegue escapar, escalando a passagem nasal de Cortex, retornando ao tamanho normal, onde imediatamente começa a brigar com Cortex, para grande aborrecimento de Aku. Capítulo 3. Crash bebê. Crash, Aku e Cortex retomam sua busca para encontrar mais pedras do poder. Depois de se perder em uma caverna, o marsupial tem um acesso de raiva, expressando frustração com sua busca frutífera, e duvidando que o mapa de Cortex possa realmente ajudá-los a encontrar a próxima pedra. Crash pede ao Cortex para carregá-lo pelo resto do caminho. O cientista recusa, afirmando que o Bandicoot não é um bebê, e pode andar sozinho. Crash mais tarde cai em uma área inferior da caverna, onde encontra uma pedra do poder. Em volta do gelo, ele tenta escapar com um ataque giratório, mas um pedaço de gelo atinge sua cabeça, nocauteando-o. Aku acorda, apenas para Crash regredir mentalmente, e se tornar um bebê devido ao golpe na cabeça. Ele não consegue andar sozinho, forçando Cortex a carregá-lo. Mais tarde, Crash fica com fome e come o mapa, fazendo com que os três se percam dentro da caverna. Eles finalmente encontram um rio que devem atravessar, mas a corrente é muito forte. Cortex tenta escalar usando estalactites, mas Crash pula de costas e Cortex perde o controle. Aku tenta ajudar, mas os três caem no rio. Felizmente, o rio flui através de um buraco na parede da caverna para o exterior. Tanto Crash quanto Cortex batem com a cabeça ao bater no chão, fazendo Crash voltar ao normal e fazendo com que Cortex comece a agir como um bebê. Capítulo 4. Recupere-os. As pedras do poder. Caminhando pela selva sufocante, Crash fica encantado ao se deparar com uma fonte fresca, com o bônus de uma lancheira cheia ao lado. Assim que Crash termina de engolir a comida, apesar dos avisos de Aku, um macaco furioso salta dos arbustos e dá um soco no rosto de Crash. Jogando na água, o macaco se apresenta com raiva como Ryu, e exige que Crash e Aku deixem seu território. De repente, Crash começa a se sentir mal, distraindo-o por tempo suficiente para permitir que Ryu roube as pedras do poder, como vingança pelo roubo de seu almoço. Crash luta contra a náusea, mas consegue tropeçar atrás de Ryu. Ryu sobe em uma árvore, mas Crash agarra seu rabo, fazendo com que Ryu jogue as pedras no chão como uma distração. Crash morde a isca e solta a árvore, caindo de cara no chão. Ryu salta e pega as pedras novamente, disparando para os arbustos. Crash e Aku ouvem um grito vindo das profundezas da selva, e o seguem para descobrir Ryu sendo roubado por um gorila. Crash aproveita isso como uma oportunidade para recuperar as pedras de poder, atacando o gorila, de alguma forma conseguindo derrotá-lo e recuperar as pedras. Apesar de sua doença, Ryu se sente culpado por tratar Crash de forma tão dura e agradece, alegremente, chamando de irmão. Ele então oferece ao Crash alguns remédios para fazê-lo se sentir melhor. Acidentalmente lhe entrega um frasco de laxantes, tornando a situação muito pior. Ryu foge envergonhado.
Capítulo 5. Alegremente no Polo Sul. No meio de uma jornada miserável por uma selva úmida, Crash e Aku são interrompidos por Cortex, vestido com um casaco, aproximando-se em seu overcraft, e se gabando de suas férias na Antártica, exibindo uma foto dele com um pinguim, enquanto Crash reage com inveja. Aku está de olho em algo mais importante, uma pedra do poder incrustada no gelo, no fundo da foto. Determinado a pegar a pedra, Crash sobe nas costas de Cortex e assume o controle do overcraft, enviando-o de volta ao Polo Sul. Depois de lutar na neve espessa e no frio cortante, Crash, Aku e Cortex se abrigam em uma caverna antes de perceberem um pinguim à distância. Crash se aproxima do pinguim, com entusiasmo, e pede uma foto, mas o pinguim exige 500 ienes pelo privilégio. Aku pergunta ao pinguim se ele sabe onde está a Pedra do Poder, mostrando-lhe a foto como referência, mas o pinguim se distrai com o outro pinguim da foto, identificando como sua namorada, Gurin. Quando Crash pergunta onde Gurin está, o pinguim tenta exigir mais dinheiro, apenas para ser interrompido por Gurin chamando seu nome, Penta. Gurin repreende Penta brevemente por tentar enganar os visitantes, antes de perceber Crash, e imediatamente se apaixona por ele. Crash fica confuso com a paixão de Gurin, mas fica lisonjeado com os elogios dela, até concordando em nadar com ela. Penta imediatamente fica verde de ciúme, recusando-se a salvar Crash. Quando ele começa a se afogar na água gelada, Aku implora pela ajuda de Penta, que rouba a bolsa de Aku, e usa seu dinheiro para comprar sorvete, a comida favorita de Gurin. Recuperando-se do frio congelante, Crash hesita em comê-lo, mas Gurin interpreta mal isso, pois Crash não gosta do sabor do sorvete, levando a cobrir a sobremesa com peixe, molho de peixe e outros ingredientes saborosos. Antes de colocar uma colher enorme na sobremesa do marsupial na boca, Crash fica paralisado de desgosto, mas Penta engole o sorvete alegremente, voltando o afeto de Gurin para ele. Depois de fazer as pazes, Gurin mostra ao Crash onde está a pedra, bem no meio de um iceberg gigantesco. A princípio parece impossível, mas Crash tem uma ideia. Eles arrastam o iceberg de volta para a Tasmânia, onde Penta e Gurin administram uma barraca que vende sorvete feito com gelo, ganhando dinheiro para Penta e gradualmente liberando a pedra. Enquanto isso, Cortex fica para trás na Antártida, esquecido e enterrado na neve. Capítulo 6. A maior e pior luta possível. Depois de pentear o cabelo, Cortex sai do banheiro, apenas para encontrar Crash e Aku, no meio de uma discussão furiosa. Quando Cortex pergunta o que há de errado, eles explicam que quando Crash estava tentando cozinhar maçãs no fogo, para o café da manhã, ele acidentalmente arrancou partes do rosto de Aku para usar como lenha. Aku retaliou tentando queimar Crash no fogo, queimando e bagunçando o cabelo do Bandicoot no processo. Percebendo que afastar Aku tornará muito mais fácil para ele manipular Crash, Cortex diz aos dois que provavelmente é melhor que eles se separem, antes que um deles se machuque novamente. Ainda irritados, Crash e Aku concordam. Aku foge para a selva. Depois de limparem e almoçarem, Cortex ordena que Crash venha procurar pedras do poder, mas Crash está dormindo profundamente de pijama. Crash reclama que agora que Aku se foi, eles deveriam ter um dia de folga. Cortex arranca o cobertor de Crash, apenas para Crash dar um soco no rosto de Cortex, por interromper seu cochilo, fazendo-o voar. Percebendo que Crash só ouvirá Aku, Cortex desiste de seu plano e sai em busca dele. Cortex encontra Aku meditando na beira do caminho. Ele tenta convencer a máscara a perdoar Crash e voltar, mas o som de Crash cantando uma música embaraçosa sobre Aku ecoa pelas árvores, deixando Aku com raiva novamente. Cortex implora a Aku que o perdoe, mas Aku se recusa a voltar, a menos que Crash peça desculpas. Cortex volta para Crash, e tenta arrastá-lo em busca de pedras do poder. Aku, olhando por trás de uma árvore, lembra-se de cuidar de Crash, quando era bebê, e tem uma ideia. Crash e Cortex tropeçam em uma pedra do poder, caída no chão. Crash felizmente salta para agarrá-la, apenas para uma rede agarrá-lo, deixando pendurado em uma árvore. Cortex se recusa a subir na árvore para derrubar Crash. Crash começa a chorar, acreditando que está preso, apenas para Aku aparecer. Crash fica muito feliz, mas Aku se recusa a ajudá-lo a descer, a menos que ele peça desculpas. Crash se recusa a pedir desculpas, e tenta romper a rede sozinho, mas se assusta ao lembrar o quão alto está. Aku mostra algumas maçãs ao marsupial,
fazendo Crash esquecer e girar a rede, deslizando pelo tronco da árvore. Crash enlouquece ao perceber o que acabou de fazer. Aku lembra que ele está são e salvo, e diz como ele está orgulhoso. Tomado de alegria, Crash abraça Aku em lágrimas, finalmente se desculpando pelo que fez. Cortex pega a pedra do chão, e vai colocá-la em sua caixa de pedra, apenas para perceber que falta uma pedra para a caixa, e que a pedra em sua mão tem o nome de Crash escrito nela. Nervoso, Aku admite que foi ele quem armou a armadilha, para dar uma lição em Crash, usando uma das pedras como isca. Indignados, Crash e Cortex atacam Aku, perseguindo pela selva. Capítulo 7. Vai para o espaço sideral em uma jetpack. Crash finalmente tem todas as pedras do poder. Tawna aparece e pede desculpas por deixá-lo, abraçando e pedindo-lhe que a aceite de volta. Crash felizmente vai beijá-la, apenas para acordar de seu sonho em uma tenda com Aku e Cortex. Ainda com apenas 4 das 25 pedras de poder, Cortex expressa sua frustração com o progresso lento. Crash tem uma ideia: se fossem para o espaço, seriam capazes de ver a luz brilhante das pedras de energia em órbita. Crash está animado com a ideia, mas Cortex lembra que eles estão muito despreparados. De repente, Ryu surge em uma árvore próxima, e brinca que eles precisam de trajes formais para cumprimentar educadamente os alienígenas, antes de sair para encontrar trajes espaciais, adequados para a gangue. Sendo um cientista, Cortex começa a explicar o que eles precisam saber para a viagem. Rapidamente fica irritado com as brincadeiras de Crash, e diz a ele que alienígenas malvados o pegarão se ele não ouvir. Percebendo que ainda precisam de um foguete para entrar em órbita, Crash milagrosamente constrói um em segundos. Atônitos, Cortex e Aku assistem Crash entrar para provar que funciona. Um pequeno fogo de artifício é lançado da ponta do foguete, e o resto permanece no lugar, revelando-se inútil. Cortex diz que eles deveriam apenas usar seu disco voador, e sai para buscá-lo, apenas para encontrá-lo quebrado ao meio no chão. Crash admite timidamente que o quebrou para usar seus materiais, para fazer seu foguete, enfurecendo Cortex. De repente, Ryu retorna com trajes espaciais em mãos, bem como instruções para uma barraca de venda de jetpacks, dirigida por Penta Pinguim. Crash percebe que eles quase não têm dinheiro, e escolhe o modelo mais barato, que acaba sendo apenas um minúsculo jetpack de brinquedo. Crash não tem dinheiro suficiente para comprar um jetpack de verdade, então Penta coloca ele, Aku e Cortex, para trabalhar em sua loja para pagar. Meses depois, eles finalmente conseguem dinheiro suficiente para comprar um jetpack. Crash veste seu traje espacial e tenta voar, mas Cortex rouba a jetpack de suas costas, substituindo por uma mochila inútil. Cortex coloca a jetpack e tenta voar, mas Crash pula de costas com raiva, fazendo girar em espiral no céu. Cortex arranca a caixa das pedras do poder de Crash, apenas para deixá-las cair, caindo na terra. Perdidas mais uma vez, Crash fica furioso, mas Cortex aponta que o plano de Crash estava certo o tempo todo. Lá embaixo, o brilho das pedras poderosas pode ser visto em todo o mundo. Assim o mangá termina nesse momento de angústia, e esse enredo nunca teve mais outra continuidade.